Olá, amigos alunos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o FAP bloqueado. Quando que acontece o FAP bloqueado e o que você tem que fazer, o que você vai colocar aí no seu sistema de folha de pagamento se nós tivermos esta situação. Antes de falar especificamente sobre o FAP bloqueado, deixa eu fazer uma rápida revisão com você sobre o que é o FAP. O FAP, você sabe, é o fator acidentário de prevenção. Eu gosto de entender o FAP como uma nota que a Previdência Social atribui para a empresa de acordo com o desempenho que essa empresa teve em relação a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Doenças ocupacionais, né? Tanto a doença do trabalho quanto a doença profissional. Todos os afastamentos que aconteceram nos últimos 2 anos, que foram por motivo de acidente no trabalho ou de doença profissional ou do trabalho, esses afastamentos vão entrar dentro do FAP, ou seja, eles serão considerados pela Previdência na hora de calcular o seu FAP. Então, veja, o FAP que foi divulgado agora em setembro de 2021, ele teve como base os 2 últimos anos inteiros, 2019 e 2020. Os acidentes, os afastamentos, as doenças ocupacionais que aconteceram em 2019 e de 2020 foram computadas dentro desse FAP que foi divulgado agora em 2021. Se essa nota da empresa for muito boa, ela vai estar mais próxima de 0,5. Rafael, 0,5? Como assim? É porque o FAP, amigos, ele é um fator que varia de 0,5 a 2,0, sempre com 4 casas decimais depois da vírgula. Então, por isso que eu te falo, se essa nota for muito boa, ela vai estar mais próxima de 0,5, 0, 0, 0. Tudo bem? 4 casas decimais depois da vírgula. Pode até ser, inclusive, 0,5000, se você não teve nenhum acidente de trabalho, nenhum afastamento, por exemplo. No entanto, se essa nota for muito ruim, professor, nos últimos 2 anos, 2019 e 2020, eu tive muitas pessoas que se acidentaram no trabalho e se afastaram pela Previdência Social, né? Porque se acidentaram e se afastaram, geraram custo para a Previdência. Nós tivemos muitos acidentes que geraram afastamento, então a frequência foi muito alta. Gravidade, de repente teve morte no trabalho por acidente. Então, veja, esses 3 fatorizinhos, eu não vou entrar muito neles, não, mas esses 3 fatorizinhos, eles são atribuídos pela Previdência para fazer o cálculo do FAP, o fator de custo, o fator de gravidade e o fator de frequência. De acordo com esses 3 fatores, é que a Previdência faz o cálculo, também comparando os resultados da sua empresa com os resultados do segmento que ela está enquadrada. Volto a dizer, quanto melhor a nota, mais próximo de 0,5, quanto pior a nota, mais próximo de 2,0. E o que você vai fazer com esse FAP? Você vai utilizar ele para calcular o RAT ajustado. É um cálculozinho que nós fazemos de RAT vezes o FAP. O resultado é justamente o RAT ajustado. Lembra que eu te falei? É uma rápida revisão sobre o que é o FAP, porque o meu objetivo neste vídeo é te falar sobre o FAP bloqueado. Professor, quando que acontece o FAP bloqueado? Amigos, o FAP bloqueado, ele vai acontecer quando a empresa está na faixa bônus. Rafael, faixa bônus? Sim. Sempre que o FAP for inferior a 1, é a faixa bônus. Tranquilo? Como é que é? Sempre que o FAP for inferior a 1, nós estamos na faixa bônus. Quer dizer que ao fazer lá a continha do RAT ajustado, o meu RAT original, ele vai acabar sendo alterado para melhor para a empresa. Tudo bem? Tranquilo? Então, se a empresa estava na faixa bônus, mas teve uma das 3 coisinhas que eu estou mostrando na tela, ela vai ter o FAP bloqueado. Acompanha comigo que eu coloco aqui no nosso slide assim. Conforme a resolução 1329 de 2017 do Conselho Nacional de Previdência, o FAP bloqueado acontece quando a empresa perde a bonificação. Olha lá, FAP abaixo de 1. Este bloqueio acontece caso a empresa tenha uma das 3 situações abaixo no período. Primeira situação, acidente de trabalho que resultou na morte do trabalhador. Segunda situação, acidente de trabalho que resultou na invalidez permanente do trabalhador. E terceira situação, rotatividade acima de 75%.
Então, perceba que só vai acontecer o bloqueio do FAP se a minha empresa teve um FAP bônus, que está dentro da faixa bônus, portanto, inferior a 1,0, e teve uma destas três coisas. Rafael, a minha empresa teve a faixa bônus, mas não teve nem acidente de trabalho que resultou em morte, nem acidente de trabalho que resultou em invalidez permanente do trabalhador e nem rotatividade acima de 75%. Nesse caso, como é que fica? Nesse caso, não vai ter FAP bloqueado. O seu FAP original é o FAP que você vai utilizar durante todo o ano de 2022. Tranquilo? Agora, se a sua empresa ficou dentro da faixa bônus e teve uma dessas três coisas, aí você perdeu o direito de utilizar o FAP original. O seu FAP vai ficar bloqueado. E aí, atenção, duas observaçõezinhas que eu coloco aqui na tela para a gente. A primeira é assim, para as duas primeiras hipóteses, professor, as duas primeiras, sim, o acidente de trabalho que resultou em morte e o acidente de trabalho que resultou na invalidez permanente. Para as duas primeiras hipóteses, somente serão considerados os eventos ocorridos no primeiro ano do período base de cálculo do FAP. Para a rotatividade, será considerado o cálculo em todo o período. Lembra que eu te falei? O FAP que foi divulgado em setembro de 2021 é para ser utilizado durante o ano de 2022. E esse FAP teve como base os últimos 2 anos inteiros, 2019 e 2020. Então, as duas primeiras hipóteses, elas estão se baseando apenas em 2019. E a rotatividade está se baseando em todo o período base, portanto, 2019 e 2020. Atenção, se o seu FAP ficou bloqueado, eu digo assim, nesses casos, o sistema da Previdência irá bloquear a bonificação que a empresa iria ter no FAP. Assim, deve ser utilizado para o ajuste do RAT o FAP bloqueado, que é sempre de 1,0. Amigos, tudo bem? Então, se você foi lá no FAP Web, está aparecendo para você o endereço aí na tela do FAP Web, consultou lá CNPJ, raiz da empresa, mais a senha, e um dos estabelecimentos da sua empresa teve o FAP bloqueado, o que você vai utilizar não é o FAP original, porque vão aparecer os dois, FAP original e FAP bloqueado. O que você vai utilizar é o FAP bloqueado. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque apareceu para você o FAP bloqueado, e aí você não sabe exatamente como utilizar, não sabe exatamente o que fazer com esta informação, e agora saiba, apareceu lá, FAP original, 0.789, sei lá o quê, FAP bloqueado, 1,0000. Professor, qual que eu utilizo? Utilize o FAP bloqueado, é 1,0000. Tudo bem? Tranquilo? Rafael, dá para contestar? Dá para contestar sim. Todos os anos existe o período de abertura da contestação, inclusive agora, salvo engano, até 30 de novembro, nós estamos dentro do período de contestação do FAP, FAP esse que foi divulgado em setembro deste ano. Tudo bem? Bacana. Esse e muitos outros assuntos relacionados a encargos trabalhistas, encargos previdenciários, que são pagos pelo empregador sobre a folha de pagamento, nós tratamos no curso de formação em analista de DP. Costumo dizer sempre que é o melhor e mais completo curso dentro da área de departamento pessoal, porque é um treinamento que envolve aí toda a parte da legislação trabalhista, toda a parte dos cálculos trabalhistas, e aqui não só cálculos trabalhistas, mas os cálculos de encargos também, e também toda a parte do e-social. Então, entra no site da Avante, dá uma olhadinha, porque nós temos ele de forma presencial, de forma online ao vivo, de forma online gravada, e você pode escolher a melhor plataforma, a que mais vai se encaixar no seu estilo. Bacana? Te vejo nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, tchau.